Salve galera, tudo bem? Professora Aline na área. Você sabia que o Brasil está com uma lei no Congresso Nacional para criminalizar a misoginia? Misoginia? O que é isso? Bora entender um pouquinho? Misoginia. O que é isso? Nada mais, nada menos do que ódio às mulheres, aversão às mulheres. Sabe aquelas piadinhas que não são piadas, mas violência? Lugar de mulher é no fogão, no tanque, mulher não sabe dirigir, coisa de mulherzinha. A proposta dessa lei é justamente criminalizar qualquer tipo de ataque à honra das mulheres, seja no cyberespaço, seja virtualmente, seja presencialmente. É importante que a gente entenda que isso não é liberdade de opinião. Misoginia é uma violência. Eu sou a favor de criminalizar essa violência contra as mulheres. E você? Essa PL que visa criminalizar a misoginia tirou muito machistinha do armário. E tá sendo engraçado ver eles falando coisas como ai, porque agora eu não vou poder falar mais nada. Peraí, bicho, tudo que você fala é misoginia? Você não consegue formular uma frase sem ofender uma mulher? E aí é engraçado ver eles criando esses cenários fictícios onde o homem é oprimido. Ai, agora o homem não vai poder nem falar mais bom dia pra uma mulher sem ser preso. Bicho, tem homem que espanca a mulher e não é preso. Em que mundo vocês vivem? Parece que esses homens acreditam que a gente vive numa sociedade igualitária, né? E que aí começa-se a criar leis de proteção para a mulher para criar uma espécie de privilégio feminino. Quando na verdade é o contrário. As mulheres não têm privilégios na sociedade machista, quem tem são os homens. E aí cria-se essas leis de proteção para as mulheres para tentar equiparar um pouco, mas ainda assim a gente está muito longe. Se existem leis para proteger um grupo, é porque este grupo está desprotegido. E aí eu vejo alguns homens falando, porque existe muita lei de proteção para as mulheres no Brasil, e aí isso cria privilégios para as mulheres. Se existem leis de proteção para as mulheres no Brasil, é porque as mulheres correm risco no Brasil, simples assim. Se existe uma lei falando que o homem é obrigado a pagar pensão, é porque existem vários homens que abandonam os filhos e não querem nem ter responsabilidade financeira, é meio óbvio. A gente precisa superar essa visão liberal porca de que todos somos iguais. Nós não somos iguais, porque existe uma construção social e histórica que torna mulheres e homens diferentes. Nós não somos iguais socialmente, e tratar grupos diferentes de forma igualitária não traz igualdade, traz injustiça. É igual quando os idiotas ficam revoltados, por que existe cota racial? Porque isso é privilégio para as pessoas negras. Privilégio onde? As pessoas negras foram escravizadas nesse país durante anos e sofrem as consequências disso até hoje, sabe? É meio óbvio. O problema é que misoginia é um termo muito vago, então qualquer coisa pode ser considerada misoginia, aí um homem pode ser preso injustamente. Não, o problema não é esse. Qualquer pessoa com um mínimo de letramento político, social, sabe muito bem o que é misoginia. O problema é que pra vocês nada é misoginia. Nada é grave o suficiente pra vocês considerarem misoginia porque vocês não ligam pra machismo. Quando uma mulher é assassinada, vocês não pensam, nossa, mais um caso de feminicídio, mais uma vítima da misoginia. Não, o que vocês pensam é, mas o que ela fez também, né? Ela deve ter traído o esposo, porque motivo com certeza ela deu. Nada é grave o suficiente para vocês considerarem misoginia, porque vocês acham que sempre existe uma justificativa plausível para assassinar uma mulher, para humilhar uma mulher, para violentar uma mulher. Agora me pergunte, Verônica, você acha que a criminalização da misoginia é um grande avanço na luta das mulheres? Não, não acho. Isso significa que eu sou contra? Não também. Eu sou muito a favor da criminalização da misoginia. Assim como eu também sou muito a favor de que racismo, homofobia sejam considerados crimes. É importante essa afirmação na lei. Mas isso não impede ninguém de ser misógino, racista, homofóbico. É só olhar para a realidade, porque são problemas estruturais. Aliás, feminicídio é crime e isso não impede os homens de estarem matando cada vez mais as mulheres. Feminicídio é um crime que tem crescido muito. Porque por mais que existam leis para proteger as mulheres, quem são os verdadeiros privilegiados da nossa sociedade são os homens. E aí, analisando a infeliz realidade em que a gente vive, esse drama masculino fica ainda mais patético, porque nem é como se essa criminalização fosse realmente mudar a estrutura da sociedade, e aí agora as mulheres estão protegidas da misoginia. Infelizmente, nem é isso. Se tornou muito mais uma disputa de narrativas, e é por isso que é importante a gente defender a criminalização da misoginia, pra gente ver quem é que tá do outro lado, quem é que defende a misoginia, do que realmente uma lei que vai proteger as mulheres. É muito mais uma guerra de narrativas que também tem uma importância cultural, mas que nem é esse grande músico que vai proteger mulheres, sabe? Então sim, é muito importante fazer esse embate de narrativas e afirmar com todas as letras que a misoginia tem que ser considerada
crime sim, assim como a homofobia e o racismo já são, porque são ações criminosas. E é importante ver quem é que está do outro lado defendendo que essas coisas não têm que ser consideradas crimes, porque essas pessoas são nossas inimigas. E é importante fazer esse embate cultural, porque isso fomenta um discurso social em torno dessas pautas. Mas é importante lembrar também que isso não resolve muita coisa, que o buraco é mais embaixo, infelizmente. Eu tô assistindo shows midiáticos, gente muito nervosa nas redes sociais, porque a lei da misoginia avançou no Senado para tornar o ódio contra a mulher um crime. Gente que bota a peruca, vereador que bota a peruca em plenário da Câmara aqui de São Paulo para gritar contra esse avanço muito importante. Deputado que faz vídeo midiático, mulher que chega a dizer que isso é censura, que tornar a misoginia crime é censura à liberdade de expressão. Então, mais importante do que falar dessas pessoas é falar com você. Misoginia é o ódio contra as mulheres, é ofender, humilhar, desrespeitar com gestos, ações, palavras, subjugar uma mulher por considerá-la um ser inferior, por considerá-la algo menor, um objeto que pode ser dominado, que pode ser subjugado, inclusive com a violência. Misoginia é ir para a rede social, como os influenciadores Red Pill, como os coach da machosfera têm feito, ir para a rede social e divulgar, disseminar o ódio contra as mulheres. Tem muitos homens criminosos ganhando dinheiro, fazendo dinheiro com isso, para colocar na cabeça do seu filho, adolescente, pré-adolescente, que ele deve odiar as mulheres, que as meninas devem ser consideradas estupráveis. Então misoginia é algo muito sério, é algo que mata, é algo que coloca em risco a vida de todas as mulheres nesse país. Eu fico assistindo ao show midiático de quem é contra o avanço dessa lei e dessa proteção às mulheres, e eu confesso que eu não consigo entender de onde essas pessoas nasceram. Essas pessoas têm mãe porque a sociedade coletivamente compreendeu. As mulheres precisam ser protegidas. A matança de mulheres nesse país precisa acabar. Os recordes de estupros precisam parar. A sociedade coletivamente pede um basta, grita por um basta. A sociedade sabe que isso não é uma discussão de direita ou de esquerda, que partido você vota ou que partido você não vota. Não é essa a discussão, é uma discussão de vida, é uma discussão de proteção à vida de todas as mulheres. Você nasceu de uma mulher, todos nós nascemos de uma mulher. Você pode não ter uma filha, eu tenho, mas você tem irmã, você tem prima, você tem sobrinha, você pode ter uma neta. Então se a sua filha não foi vítima de um estupro, a sua neta pode ser. Se a sua irmã não foi vítima de um feminicídio, a sua sobrinha pode ser. A sua mãe pode ser vítima. Então não dá para entender a politização, a tentativa de polarizar, nesse ano de eleição, um debate sobre um avanço tão importante que é a lei da misoginia. Ódio às mulheres tem que se tornar crime nesse país. Difundir o ódio e a violência contra as mulheres tem que se tornar crime. Essas pessoas, esses showzinhos midiáticos que a gente está vendo aí, desrespeitam a vida de todos nós. Se eu pudesse dar um conselho, eu diria, para que tá feio. E pior, parem, porque mata. Galera, acabei de receber uma excelente notícia aqui. Hoje na reunião de líderes ficou decidido que o PL da misoginia não vai entrar esse ano, até pelo menos a época das eleições. Graças a Deus, é mais um passo que a gente dá, derrubando aí um péssimo projeto que não ia ajudar em nada as mulheres. Eu espero que as mulheres desse país não se esqueçam disso nas eleições, na hora de votar. No Brasil, gente, o racismo já é crime, a LGBTfobia é crime, mas o ódio, o preconceito, a discriminação contra a mulher ainda não é crime. Toda vez que as mulheres lutam por direitos, vem com essa historinha que vai fazer muito mal para a sociedade. Quando as mulheres lutaram por direito a voto, disseram que o voto feminino ia desorganizar a sociedade. Mentira, pelo contrário. A democracia se fortaleceu com a presença das mulheres na política. Quando as mulheres lutaram para ter emprego formal, direitos trabalhistas, diziam que a inserção das mulheres ia diminuir o salário dos homens. Vamos ser honestos. Criminalizar a misoginia vai garantir a vida das mulheres. Vai garantir mais direitos. Combater assédio, violência doméstica. Até a ponta desse iceberg que é o feminicídio. Por que vocês têm medo de criminalizar a misoginia? É sobre isso. Um abração da Rafa.